Olá, amigos do canal. Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro, Tribunal de Temporada dos Clubes da Série A de 2025 está em sessão mais uma vez. Quem está sentado na cadeirinha do réu é o Ceará. Obviamente, para fazer esta análise, esse julgamento aqui comigo, estou acompanhado do meu amigo Matheus. Olá, Matheus. Fala Bruno, fala galera. Vamos falar sobre a temporada do Ceará, time que, já dando um pequeno spoiler, né? Que não é o spoiler, mas amargou um rebaixamento na temporada 2025. Então vamos analisar o que deu errado, né? Basicamente, no ano do Ceará, né? Parecia que ia fazer uma campanha tranquila, mas foi caindo, foi perdendo jogos, foi perdendo pontos, e aí terminou rebaixado. O Ceará é aquele caso, né, o cara que parece inocente, parece gente boa, parece estar indo tudo certo, e do nada, pá, crime hediondo cometido. Acho que a nosso julgamento fica até um pouco difícil, porque por 30 rodadas a gente falaria uma coisa do Ceará, mas por causa do final vai mudar completamente como a gente vai avaliar a temporada, como a gente vai avaliar a temporada. Você tem aí os dados para trazer aqui para o júri? Tem o Ceará em 2025 jogou 60 jogos, ganhou 26, empatou 12, perdeu 22 partidas. Terminou o Campeonato Brasileiro na 17ª colocação, ou seja, foi rebaixado. Foi campeão cearense, ganhou o campeonato estadual. Na Copa do Brasil foi eliminado na terceira fase. E na Copa do Nordeste caiu na semifinal. Então, os resultados nas competições do Ceará foram esses. Com relação aos destaques individuais, a gente tem aqui o Pedro Raul terminando como artilheiro da equipe no ano com 17 gols, seguido de Galeano com 12 e Pedro Henrique com 8. E nas assistências, Lucas Mugni terminou com 10, Galeano com 4, e em terceiro lugar temos três jogadores empatados: Lourenço, Matheus Bahia e Pedro Henrique, cada um com 3 assistências. Então tá aí os destaques individuais nos números e o recorte da temporada 2025 do Ceará. E aqui eu acho que já tem a primeira má notícia para a torcida do Ceará, né? Porque o destaque da equipe, o artilheiro Pedro Raul, estava emprestado pelo Corinthians e muito provavelmente não vai continuar lá no Ceará para a próxima temporada, porque o Corinthians está pedindo um valor alto. O salário do Pedro Raul também não é barato. Então, assim, provavelmente vão precisar de um novo camisa 9 para a temporada da Série B do ano que vem. E como eu disse antes, eu acho que a temporada do Ceará a gente tem que dividir em duas para falar, mas no final das contas o que vai valer é a segunda metade na avaliação geral. O Ceará fez, por 30 rodadas, um campeonato brasileiro bom, né? A gente trazia aqui que o Ceará era o Robin Hood dessa competição, que estava tirando muito ponto da galera que estava lá em cima. O trabalho do Léo Condé era muito elogiado, ganhou do Cruzeiro no Mineirão, empatou com o Flamengo no Maracanã, empatou com o Flamengo no Castelão, em sequência. Mas assim, teve uma sequência tenebrosa nas últimas rodadas. Eu tô olhando aqui na tabela, nos últimos 5 jogos perdeu 4 e empatou 1. Então se tivesse conseguido um ponto a mais, uma vitóriazinha aí, o time teria ficado, sabe, na pausa do mundial, o Ceará estava na primeira metade da tabela. A nossa conversa aqui no canal era que o Ceará fazia um excelente campeonato para a ideia de se manter na Série A, porque estava acumulando a gordura para uma eventual fase ruim, que a gente até achava que ia chegar, só que não com tanta força, né. E assim, perdeu confrontos diretos, teve o jogo contra o Inter, que deve estar marcado na cabeça do torcedor do Ceará, onde joga com um a menos dentro de casa desde os primeiros minutos, num lance besta, perde o jogo, que teoricamente era um jogo para o Ceará ganhar, porque vivia um momento melhor do que o Internacional. E essa vitória, no final das contas, rebaixou o Ceará e salvou o Inter. Eh, então, a avaliação do Ceará, acho que não tem como a gente trazer outra sentença que não ruim, mas
Se tivesse caído uma bomba no Brasil no meio do ano, o Bruno e o Matheus zumbis, ou se tivessem sobrevivido a esse apocalipse nuclear, estariam falando que o Ceará fez uma temporada boa. Campeão estadual, semifinalista numa competição, regional, nacional, a Copa do Nordeste, e ali no meio da tabela do Brasileirão. O problema é que, chegou o mês de novembro e dezembro, o time esqueceu como é que jogava bola. Se era o Robin Hood do campeonato, que perdia para quem estava lá embaixo e ganhava de quem estava lá em cima, passou a ser só um saco de pancada, que perdia para quem estava lá embaixo e perdia para quem estava lá em cima. Aí não tinha como, não tinha o que fazer. Exato, você destacou as últimas 5 rodadas, o Mirassol enfrentou o G4, né, mais o Inter, nos últimos 5 jogos. Foi Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, nessa ordem de jogos. E o Ceará vinha fazendo ali uma campanha segura, estava ali entre 10º e 14º nessa parte da tabela, que para o Ceará estava bom demais. Assim, qualquer time que vier da Série B e ficar nessa zona ali o campeonato, dá para falar que foi um ano ok, assim. Tava sem correr riscos. Para comparar com o maior rival, o Fortaleza passou a temporada inteira afundado na zona de rebaixamento. E chegou na última rodada, os dois ali podendo cair, acabou caiu os dois. Então, não era um ano. Talvez o Ceará, por não ter ficado com esse alerta ligado por tanto tempo, foi ligar ali nas últimas 4, 5 rodadas, quando viu, cara, ia pegar o G4 do futebol brasileiro. E esses times estão lá participando porque eles são os melhores mesmo, obviamente, do campeonato. Ah, mas o Ceará ganhou do Cruzeiro no Mineirão, o Ceará tirou ponto do Flamengo, tirou ponto do Palmeiras. Sim, beleza. Pontos importantes, é o ponto que você não está contando. Mas não é porque você fez isso no primeiro turno que no segundo você vai conseguir repetir. Ainda mais precisando do resultado, como era o caso do Ceará em alguns desses jogos. Então, não sei o que aconteceu. Ah, eu dei uma olhada aqui em alguns jogadores, assim. A bem da verdade, o elenco do Ceará, ele não era também um elenco muito espetacular, assim, que a gente olha e fala, não, que absurdo que esse time caiu. Você olha ali, o time titular do Ceará, fala, esse time foi rebaixado. Não, faz sentido, tá. Não causaria surpresa. O problema foi o apagão que deu. Eles estavam tava todo mundo jogando o máximo, e aí deu uma desligada. Outros times que estavam lá embaixo começaram a pontuar, caso de Santos, o caso do próprio Inter, do Vitória, eles conseguiram somar pontos e alcançaram o Ceará e acabou sendo rebaixado. Então, e o Léo Condé, que vinha sendo destacado por estar conseguindo fazer uma boa campanha, amarga um rebaixamento. Ele que eu acho que é um treinador que tem suas qualidades, mas fecha o ano também de uma maneira negativa. Aí fecha o ano desempregado, né, ele foi mandado embora e chegou aí Mozart, o rei da série B, para tentar a missão de subir o Ceará. Provavelmente, se subir, o Ceará vai precisar de um novo treinador em 2027, porque o Mozart tem um caso de paixão com a segunda divisão, que ele parece não querer sair dali. Mas assim, concordo com você que o elenco do Ceará não era mil maravilhas, mas se você for fazer um cara a cara com o Vitória, que se salvou, por exemplo, eu não acho que tenha grande diferença. Diria, inclusive, que provavelmente o Ceará tem um elenco melhor do que o Vitória. Então, vai muito disso do que você falou, né? O Vitória foi mal o campeonato inteiro e no momento decisivo cresceu, e o Ceará foi inconstante para bem no campeonato inteiro, no momento decisivo foi para baixo. No final das contas, é isso que acabou resultando no rebaixamento do Ceará, que provavelmente foi uma experiência muito traumática para o torcedor, não só pela obviedade do rebaixamento, mas porque o Fortaleza passou afundado na lanterna do campeonato o ano inteiro. E o Ceará estava bem. Então, provavelmente, o torcedor do Ceará estava zoando o torcedor do Fortaleza 2025 inteiro. Até outubro, o torcedor do Fortaleza estava indo dormir com a orelha queimando todo dia. Chegou na última rodada, quase que o Ceará caiu e o Fortaleza ficou. Se isso acontece, eu acho que a gente precisaria de uns 4 dias de policiamento reforçado em Fortaleza. O que ia virar aquela cidade é brincadeira. No final das contas, a melhor notícia do ano do torcedor do Ceará é que o Fortaleza caiu junto. Se não, acho que ia ficar aí uns 10 anos com isso pesando na cabeça deles.
Se não, se eu fosse psicólogo, eu me mudaria para Fortaleza, cara, porque o que eu ia ter de trabalho lá nesse ano de 2026 não tá escrito no gibi, inclusive tá aí a dica. Quem é psicólogo que tá vendo, dispara uns links ali para Fortaleza, para o estado do Ceará, que pode ser que você consiga alguma coisa. Faz um home Mas office, né, não precisa mudar pra é, lá. né, você pode fazer a consulta online aí. Então, assim, a temporada do Ceará, acho que dá pra gente classificar como ruim, não passou de ano, obviamente, não dá pra gente falar que um time que foi rebaixado, que fez uma temporada boa, não. Já passei por isso com o meu time e posso atestar, não é uma boa temporada quando seu time é rebaixado. Pelo menos o Ceará já encaminhou aí um treinador para a próxima temporada, que o Bruno destacou, tem experiência nos últimos anos em conseguir acessos para a primeira divisão. Ele não tem conseguido se manter nos times que ele está subindo, mas ele entrega o time lá, ó. Você está de volta na primeira divisão. Beleza? Fechou? Vou seguir meu caminho aqui. Talvez ele tenha a autocrítica de que a Série A é muito para ele, não sei. Então ele vai lá, ele sobe o time, mas ele fala, galera, é, Valeu, aqui eu conheço os meus limites. Não vou me arriscar porque eu sei que vai dar ruim. Eu sei que a torcida que gosta de mim agora, por eu ter subido o time, vai começar a me xingar, criar uma relação legal aqui. Então eu vou embora. Então, acho que é isso para falar sobre o ano do Ceará. Tava ali. Será que. Pensa aqui numa analogia da história ali do coelho e da tartaruga da corrida, né? Talvez o Ceará ficou ali, parecia que estava de boa, deu uma relaxada, quando foi ver, que esse tartaruga tá passando aqui? E não tinha condição de recuperar, porque os últimos jogos era contra esses adversários mais fortes do campeonato. E faz parte, né? Se dá pra falar, é injusto. Não, não é injusto. Todos os adversários enfrentaram os outros 19 times do campeonato duas vezes. Então, peguei os mais fortes no final. Foi a tabela, paciência. Você pegou os mais fracos antes. e não ganhou. Eu quase falei que a tartaruga na analogia seria o Internacional, que continua acumulando seus pontinhos. Só que a tartaruga, na fábula, é tida como uma coisa boa, é um elogio pela tenacidade, pela inteligência, e eu não quero elogiar o Internacional de nenhuma forma É em o Vitória, é o 2025. Vitória. Pode ser o Vitória. Eu não sei se o Vitória foi aos poucos. O Vitória subiu no final também. A gente precisa de um time que ganhou pontos aos poucos no campeonato inteiro e foi inteligente e a gente não teve. Então fica sem ninguém para ser a tartaruga. Mas o Ceará é a lebre. Exato. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o ano do Ceará? Cara, acho que não, acho que é isso, né? Para resumir, se o mundo acaba durante o Mundial de Clubes, o Ceará fazia uma boa campanha, tava todo mundo elogiando, o projeto era bom, tava muito melhor do que o rival, parecia que ia se manter na Série A, mais uma vez, subindo da Série B. A gente sabe como é difícil para os times do Nordeste pela quantidade de viagens que eles têm que fazer, longas distâncias. Mas assim, todo mundo sabia disso antes. Você não é a primeira vez que o Ceará joga uma Série A, você tem que se programar para esse tipo de coisa. Não acho que seja desculpa que você possa dar. Fez isso por 30 rodadas no campeonato e foi bem, porque perdeu no final, vai começar a inventar problemas. Eu acho que foi incompetência do time de fazer pontos durante o ano inteiro contra adversários fracos. E não tem como classificar como qualquer outra coisa que não seja ruim. Acho que esse é o veredito final dessa assembleia, desse tribunal, é que o ano de 2025 do Ceará é ruim. Ano que vem, vamos ver o que vai acontecer na Série B. Exato. O Ceará entrou em 2025 com o objetivo de se manter na Série A, esse objetivo principal não foi cumprido. Então, o ano foi ruim. E a gente pede aí para você, que é torcedor do Ceará, que está chegando aqui agora, primeiramente para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e comentar aqui embaixo também. Nós somos de Belo Horizonte, então a gente não acompanha tanto o dia a dia ali, você que está mais inteirado sobre isso pode comentar. A gente deu uma pesquisada, mas a gente sabe que estar ali vivendo o clube é diferente do que você comentar à distância, então se você
tiver mais algo, alguma coisa a acrescentar na nossa análise aqui, quiser comentar, não, isso aqui não foi bem assim, foi isso, que a gente também não tem problema nenhum de, se vocês quiserem dar a opinião de vocês aqui, o espaço está aberto nos comentários. E é isso, né? A gente também pede para você deixar o seu like no vídeo. Já falei para se inscrever no canal Torcedor do Ceará, mas se você é torcedor de outro clube também pode se inscrever. Não temos preferência de clubes aí para Temos, mas não galera que está vamos se revelar. inscrevendo. É, exato. E acho que é isso, né? Compartilhe o vídeo também com o torcedor do Fortaleza que tá assim, nós caímos, mas eles também. Eu compartilho com o torcedor do Ceará, se ele quiser desabafar aqui nos comentários também pode ficar à vontade, com o torcedor de outros clubes. Por que tem esses dois malucos de BH falando sobre o Ceará na temporada de 2025? O que eles estão querendo arrumar? Então, é isso. Mais algum recado? Deixa o like. Isso aí. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!